Olá, crianças! Tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês como que foi a primeira experiência de Davi na guerra. Na época, quem era rei de Israel era o rei Saul. O rei Saul foi o primeiro homem escolhido por Deus para governar o povo de Israel. Mas, certo dia, ele deixou de fazer a vontade de Deus. Foi então que Deus enviou o sacerdote Samuel a Belém, na casa de Jessé, para ungir um de seus filhos. Jessé apresentou todos os seus filhos mais velhos, mas Deus não confirmou no coração do sacerdote. E o sacerdote perguntou: todos os seus filhos estão aqui? Jessé respondeu: tem um que está no campo, cuidando das ovelhas. Então o sacerdote pediu que o buscasse. O Davi foi apresentado ao sacerdote, e quando o sacerdote viu Davi, Deus confirmou no coração do sacerdote que era Davi, o escolhido de Deus para ser ungido. O sacerdote ungiu Davi, e a partir daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi e saiu do rei Saul. Davi era o filho mais novo de Jessé. Jessé teve 8 filhos. Davi era pastor de ovelhas e cuidava do rebanho de seu pai. Davi era de estatura pequena, ruivo, mas de boa aparência. Certo dia, 3 dos seus irmãos mais velhos se apresentou ao rei Saul para servir na guerra. E de tempos em tempos, Jessé enviava Davi com mantimentos para levar para seus irmãos. Mas, certo dia, Jessé falou: olha, amanhã pela manhã, você levará pães para os seus irmãos e queijo para o rei. E assim fez Davi, mas quando Davi chegou lá, se deparou com uma cena que o deixou indignado. Ele viu o gigante filisteu afrontando o exército de Israel. O exército de Israel, junto com o rei, ficaram acampados durante 40 dias em frente ao vale Elá, porquanto foi difícil a peleja. E Davi, andando pelo acampamento do exército, ouviu conversas. E então ele perguntou: o que farão com o homem que ferir esse filisteu, esse incircunciso, que livrar a afronta de Israel desse incircunciso? Os homens responderam: olha, o rei o acumulará de riquezas e dará a sua filha por mulher, mas isentará a casa de seu pai dos impostos de Israel. Davi estava decidido a enfrentar Golias, porque ele não concordou, ele não aceitou aquela afronta contra o exército de Israel, contra o exército do Deus vivo. Davi foi levado à presença do rei, e o rei Saul tentou de todas as maneiras convencer Davi de não lutar contra Golias, porque Golias era guerreiro, era um soldado que já lutava desde a sua mocidade. E Davi era moço, pastor de ovelhas e nunca tinha lutado, nunca tinha ido servido em uma batalha. Mas Davi falou ao rei: não desfaleça o coração de ninguém. O teu servo matou tanto um leão como um urso, e será o mesmo com esse filisteu que afronta o exército do Deus vivos. Então, o rei concordou com Davi e resolveu emprestar sua armadura para Davi. Mas o rei era grande, forte, Davi pequeno, magro. A armadura do rei não ficou boa em Davi, ficou muito grande, e Davi não conseguiu andar com aquela armadura e tirou aquela armadura. Enquanto isso, os dois exércitos se aprontavam para a peleja. Eles se organizaram em fileiras. E Davi correu, passou na frente do exército de Israel.
Golias estava também na frente do exército filisteu, e na sua frente um escudeiro. Davi, enquanto caminhava para encontrar com Golias, abaixou e pegou 5 pedras lisas e colocou em seu alforje. Golias, quando avistou Davi, viu que Davi era moço, pequeno, não tinha armadura com ele. Ele ficou indignado. Quem pensa que são para enviar uma criança, um menino para lutar contra mim? Acha que eu sou um cão para vir contra mim com pau, pedras? Davi falou para ele que ele não ia contra ele com lança, nem com espada, nem com escudo, mas ia em nome do Senhor dos Exércitos. Então Golias ficou muito irritado, passou na frente do seu escudeiro e se apressou para encontrar com Davi. Davi gritou, e falou: hoje todos saberão que há Deus em Israel, porque o meu Deus salva, não com lança, não com espada, porque o meu Deus é um Deus da guerra. E Davi se apressou, pegou uma pedra, colocou na sua funda e girou. E lançou contra Golias. A pedra encravou na testa de Golias. Deus estava com Davi e Deus honrou Davi. Deus deu a vitória a Davi. E Golias caiu com a cara no chão. Assim, Deus deu a vitória a Davi. Vocês observaram que eu usei algumas imagens para facilitar na compreensão dessa história. Espero que vocês tenham gostado dessa história, da história de Davi e Golias e a forma como Davi venceu Golias. Davi venceu Golias porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque Deus estava com Davi. Por isso mesmo. Mas agora eu tenho algumas perguntas. A primeira pergunta é: aonde estava acampado o rei Saul e todos os homens de Israel? No Vale Elá, isso mesmo. Mas por quanto tempo eles ficaram acampados no Vale Elá? Eles ficaram acampados durante 40 dias. Outra. O que Davi falou para Golias? Davi falou que não ia contra ele com espada e nem com lança, mas ia em nome do Senhor dos Exércitos. Outra, mais uma. O que Davi usou para derrubar Golias? Uma pedra e uma funda. Bom, espero que todos tenham gostado. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Recebam meu beijo, meu abraço apertado e até a próxima! Um gigante filisteu, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino assim, mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel, mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era
é pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão.